Uma sessão de perguntas e respostas que tem sido feita tradicionalmente em todos os nossos programas, e eu gostaria de deixar bastante enfaticamente claro que isso faz parte do nosso curso. E, às vezes, a pessoa aprende mais aqui do que nas aulas, propriamente. Se bem que as aulas, a gente procura explicar partes do livro, porque não é possível, é evidente, em uma semana, aliás, em 4 dias da semana, segunda, terça, quarta e quinta, cobrir a matéria toda do livro. É apenas para familiarizar vocês com o livro. O ideal é que todo mundo leia o livro. E nós estamos aqui, inclusive, para tirar dúvidas se alguém ler o livro de qualquer estado do Brasil que participe do nosso programa ou não, e encontre pontos que não estão claros ou que precisem ser mais explicados, pode mandar e-mail, ou carta, ou telefonar, ou aparecer aqui e fazer a pergunta. Eu, pelo menos, estou à disposição de todos. O nosso e-mail é conhecido, o meu é elon@impabr, o wagner@impabr, o Paulo César pcesar, César com Z, @impabr, e nós estamos aqui à disposição de todos. Então, nós vamos começar hoje com algumas perguntas que nos foram feitas dos estados e daqui dos estados, quer dizer, eu estou falando na linguagem de quando o Rio de Janeiro ainda era a capital da República, né? Então, os estados, então, os outros estados. Eu vou fazer logo, começar, porque começa aqui com as perguntas dirigidas a mim. Uma pergunta dirigida a mim diz respeito a, entre aspas, solução da equação x2 mais 1 igual a 0. E no livro eu digo que essa solução, entre aspas, está equivocada, porque de x4 igual a 1 não se pode concluir que x2 mais 1 seja igual a 0, porque fatorando x4 menos 1, x4 menos 1 igual a 0, x4 menos 1 é x2 mais 1 vezes x2 menos 1. E eu disse mais de uma vez aqui na aula, hein? Eu disse mais de uma vez que quando o produto de dois números é 0, não se pode concluir que ambos são iguais a 0. Um deles é igual a 0, pelo menos um. Pode ser que os dois sejam iguais a 0, mas em geral basta que um seja igual a 0. Então você tem x2 mais 1 vezes x2 menos 1 igual a 0. Daí você conclui que x2 mais 1 igual a 0, não é possível. O que é 0 é o x2 menos 1. Né? Então é isso. De modo que a pessoa que faz essa pergunta, eu peço que releia o livro e veja o vídeo das nossas aulas. Nossas aulas todas, inclusive as bobagens que eu digo, e os outros colegas às vezes dizem menos do que eu, mas eu digo mais bobagem, estão todas registradas lá. Então, qualquer coisa que a pessoa não viu ou na hora não estava prestando atenção, é só ir ao site do IMPA, está lá. Tem, por exemplo, na parte... Eu costumo ver o PCV em outro lugar, eu olho biblioteca, tem vídeos de eventos do IMPA. Eu acesso lá, tem todos os vídeos de todos os nossos cursos, inclusive essa matéria que nós acabamos de cobrir, já foi coberta há 3 anos atrás, há 2 anos e meio atrás. Né? E está lá. É só rever. Aí você pode comparar se de 2 anos e meio para cá houve evolução ou não. Naquele ano, foi julho de 2007, não foi? Que nós demos isso? Foi julho de 2007. Nós éramos somente 3. Tinha falecido o nosso querido colega Morgado, e aquele ano naquela ocasião, a gente fez só com os 3. Depois veio o Luiz Henrique e agora temos o Luciano, que é como um time de futebol. Cada ano a gente procura. Tivemos o Zé Paulo primeiro, depois o Luiz Henrique. É verdade, obrigado, PC. Zé Paulo Carneiro, depois o Luiz Henrique, agora o Luciano. E isso aqui é como casamento, espera até que a morte nos separe, mas
mas às vezes dá divórcio. Muito bem. Só que os que saíram porque quiseram sair, não foi por outro motivo, porque tinha outros problemas. Perguntas do Rio de Janeiro. Elon, quando teremos um mestrado em Educação Matemática aqui no IMPA? Eu acho que mestrado em Educação Matemática só sobre o meu cadáver. Agora, mestrado profissional em ensino da matemática, pode ser que haja, mas depende da direção do IMPA, da comissão de ensino, etc., que sempre essas ideias aparecem, mas depois desaparecem. PC. Como explicar que 0,99999, etc., é igual a 1? Primeiro, é igual a 1 mesmo? 0,999999 é igual a 1? Eu sei. Um bando de reticências. Todo mundo está convencido desse fato? Não é menor que 1, não? Não, mas certamente essa é a dúvida, né, que se coloca. Então, tem muitos argumentos aí para você fazer isso. Um deles é usar o mesmo método que nós utilizamos para outras dízimas periódicas. Né? Multiplica por 10. Não? Deixa eu fazer. Algum desses aí funciona. Então, primeiro... Porque, normalmente, quando essas dúvidas ocorrem, em geral, não basta um argumento. Tá? Você diz, aí vem a resposta, não, mas não pode ser. Então, um argumento, tá, é fazer o que a gente faz para outras dízimas. Né? Multiplica por 10. E subtrai. Então, encontramos 9x igual a 9, x igual a 1. Então, se você aplica o método que a gente utilizou nos demais casos, produz x igual a 1. Tá? Mas tem outro tipo de argumento. Né? Então, para alunos do ensino médio que já aprenderam, por exemplo, soma de progressões geométricas, uma outra maneira que você pode fazer, e que, aliás, pode ser usado também para você calcular a fração geratriz de qualquer dízima, porque, na verdade, a fração geratriz de uma dízima é o limite de uma sequência, né? Da sequência formada pelas somas parciais correspondentes a cada termo da expansão. Tá? Então, uma outra maneira é você calcular a soma dessa progressão geométrica. Então, o primeiro termo dessa progressão geométrica é 0,9. Qual é a razão? De cada termo para o próximo, eu estou multiplicando por um décimo, 0,1. Então, fica 0,9 sobre 1 menos 0,1, que é 1 também. E, finalmente, tá, tem o argumento baseado no fato de que a gente sabe que entre dois números da reta real distintos, tá, existe sempre números no meio deles. Tá? Então, um argumento possível é o seguinte: você tem o número 0,999, reticências. Tá? É claro que, sem dúvida nenhuma, se você acha que esse número não é igual a 1, só pode ser porque você acha que esse número é menor do que 1. Tá? Mas se ele é menor do que 1, tem que haver alguém aqui no meio. Tá? Como é que poderia ser a expansão decimal de um número maior do que 0,9999, mas ainda menor do que 1? Então, não tem jeito, não, porque você já ocupou
Tá todos os 9 aqui. Tá? Então, aí cada um escolhe seu gosto pessoal, faz as 3, sei lá. Muito bem. Agora, eu tenho uma explicação um pouco diferente. Cada um tem a sua maneira de dizer. Tenho certeza que o Wagner tem a dele e o Luciano também. E a minha resposta seria a seguinte: olha, se você tirar as reticências, dá menor do que 1. Não importa quantos 9 você põe. Você pode botar 1 milhão de 9, mas se parar, dá menor do que 1. E a diferença entre 1 e esse número, com um número finito de 9 depois da vírgula, é 0, tantos zeros quantos foram os 9 que você botou e depois o 1. Então, se você tirar a vírgula, é menor do que 1. Se você tirar a vírgula, se você tirar as reticências. Se você puser as reticências, é uma questão de notação. Então, a dúvida surge, no meu entendimento, a dúvida surge principalmente que as pessoas não se dão conta que aquelas reticências têm um significado. O significado daquelas reticências é que, embora a gente seja obrigado, por limitação física, a parar de escrever um certo número de 9, os números realmente deveriam continuar. Você está imaginando um número que tivesse uma infinidade de 9 depois do 0, mas aí o que é isso? Isso aí é como o Paulo César falou. Isso é um limite. Então, o que significa esse número 0,999 reticências? Significa que é um número um número real cujas aproximações por falta são essas frações sem as reticências. Então, um número cujo valor aproximado, cujos valores aproximados são as frações sem reticências, é o número 1. E isso está explicado com bastante detalhe no livro. Essa pergunta está explicada no livro. E, além disso, tem essas observações que foram feitas pelo Paulo César, que também contribuem para melhorar. Mas eu acho que a maneira mais simples de dizer é o seguinte: se tirar as reticências é menor do que 1. Se puser reticência é igual a 1. Porque as reticências significam que aquilo que está escrito ali não é tudo. Muito bem. Wagner, progressão aritmética de segunda ordem é assunto do ensino médio? Não sei responder. Vai ter uma resposta difícil. Não se sabe o que é assunto do ensino médio ou não com muita precisão, né? Algumas coisas realmente são... Não existe um programa oficial. Não existe um programa de tal forma que... Eu não sei responder essa pergunta. Pode ser dada no ensino médio perfeitamente se você tiver um público que possa compreender e aproveitar. Que tem interesse. Que tem interesse. Então, o que vai ser ensinado é uma coisa que depende de diversos fatores, né? Depende do professor, depende da política da escola e depende do público que você tem. Então, esses 3 fatores juntos é que vão determinar que tipo de conteúdo e o nível do conteúdo que você vai abordar nas suas aulas. Mas Wagner, deixa eu fazer agora eu vou fazer uma pergunta a você. Você, dando um curso no ensino médio, você daria... Não, eu já tive oportunidade de dar, e outros anos passei por cima, nem toquei no assunto, porque a turma, eu imaginei que ela não teria interesse nisso, mas durante todo o tempo que eu fiquei no ensino médio, havia anos em que eu abordava esse assunto, outros não. Depende realmente do público que você tem na sua frente. Luciano, você já ensinou isso alguma vez? Sim, já tive a oportunidade de ensinar. Para quem? Bom, a gente ensina isso todo ano, por exemplo, para os alunos que querem fazer os vestibulares de engenharia militares, como do IME, do ITA. Esse tipo de público a gente ensina todo ano. Mas também para alunos de ensino médio interessados, eu já tive a oportunidade de falar sobre esse assunto em algum momento. Mas
como o Wagner falou, existem turmas em que a gente percebe que é melhor a gente trabalhar com eles os conhecimentos mais básicos, que eles tenham uma fundação sólida, no mínimo uma fundação sólida para seguir, do que aprofundar. Paulo César, você já ensinou isso alguma vez? Já na mesma situação do Luciano, na época que preparava alunos para IME, etc. Quer dizer, pelo que a gente está vendo, não é essencial, né? Eu concordo completamente com o que o Luciano falou. Melhor você ensinar bem menos tópicos do que tentar abraçar todos os tópicos e fazer isso de forma superficial. Interrompendo um pouquinho, o Elon aterrissou aqui uma pergunta do Rubem Viana, que ele tem uma dúvida que eu creio que é de muitos. Por que é necessário racionalizar os denominadores das frações? Ótima pergunta. Pois é, porque quando eu estava na escola, a dona Dilza, minha professora, me obrigava a racionalizar o denominador, senão ela dava errado. Não é? E, de lá para cá, esse hábito permaneceu, e, na maioria das vezes, os professores obrigam os alunos a racionar os denominadores e não sabem por quê. Não é? Por que tem que racionalizar? Eu vou dar uma resposta pura, pessoal, né? E os outros vão dar as suas também. Eu creio que, hoje em dia, quer dizer, não tem que ser obrigado a racionalizar denominador nenhum. Afinal de contas, 1 dividido por raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2, é exatamente a mesma coisa, é exatamente o mesmo número. Né? Não se pode dizer que está errado, claro que não, é a mesma coisa. Ocorre apenas o seguinte: uma fração com denominador racionalizado tem um aspecto mais bonito, melhor, mais atraente. Não é? Então, uma explicação de por que tem que se racionalizava denominador é simplesmente a aparência da fração. E mais, frequentemente, principalmente em problemas assim contextualizados, é preciso dar assim, um valor aproximado do que aquele número representa. Ora, se você vai fazer a conta de 1 sobre raiz de 2, achar um valor aproximado disso, fazendo a divisão 1 por 1,414, né? Isso aqui demanda um certo esforço. Entretanto, na fração racionalizada, raiz de 2 sobre 2, se você quiser saber um valor aproximado disso, a operação 1,414 dividido por 2 é uma coisa muito mais fácil de fazer. Então, a fração racionalizada, primeiro, tem uma aparência melhor e permite que você dê um valor aproximado dela, né, para uma operação menos cansativa. Agora, depois das calculadoras, né, e dos computadores, mesmo esse tipo de argumento, hoje em dia, não vale mais. Né? Então, eu não exijo que meus alunos racionalizem denominador. Realmente não exijo isso hoje, não. Bom, a minha opinião é muito parecida com a do Wagner, mas é a seguinte: o hábito, a prática de racionalizar os denominadores provém das épocas em que não havia calculadora. Por quê? Não é só a questão estética, que o Wagner, como é claro que ele é uma pessoa muito sensível a questões estéticas, vocês vão ver isso nas aulas de geometria, como ele faz figuras lindas, a própria letra dele e tudo. Mas também é uma questão prática. Por exemplo, se você 1 sobre raiz de 2, você faz 1 sobre 1,41 e faz a conta, dá um certo trabalho, você obtém um resultado. Mas não, eu quero um valor mais aproximado do que isso. Quero 1 dividido por 1,414.
Aí você tem que fazer a conta todinha outra vez. Todinha. Não é só mudar um pedaço. Não. Aí eu quero mais, eu quero 1,1415, aí vai fazer de novo. Enquanto for raiz de 2 sobre 2, se você quiser mais aproximação, é só acrescentar mais zero no numerador, mais zero no dividendo. Aí você vai prolongando a sua conta à vontade, sem precisar refazer desde o começo. Isso é um motivo. Quer dizer, na época dos nossos antepassados, né, isso inclui eu, quando era pequeno, não tinha calculadora, aliás, inclui quase todo mundo aqui, não tinha calculadora, então a gente tinha que fazer essa conta na mão, dá um trabalho infernal. Outra coisa também é o seguinte, eu estou sempre olhando do ponto de vista de que você quer fazer o cálculo efetivo. Se você quer só indicar, tanto faz. O Wagner deixou isso bem claro. Quer somente indicar raiz de 2 sobre 2 ou 1 sobre raiz de 2, a indicação é a mesma. Agora, se você quer fazer a conta realmente, um pequeno erro no denominador, se o denominador é pequeno, dá um erro brutal no resultado. Enquanto que um pequeno erro no numerador não dá um resultado brutal no resultado. Okay? Posso falar? Eu quero acrescentar algo bem rápido. Por outro lado, eu percebo nos alunos um certo hábito de racionalizar imediatamente. Então, às vezes, você tem um problema. Você tem um problema que você tem várias contas para fazer, e eu vejo alunos perdendo tempo racionalizando etapas do cálculo. E aí, às vezes, ele tem um raiz de 2 tem 1 sobre raiz de 2, ele põe raiz de 2 sobre 2, e lá na frente vai ter um outro raiz de 2 que ele podia simplificar e, enfim, perdeu tempo à toa. Então, parece uma boa ideia sugerir que se racionalize, enfim, ou não, mas no final, né, no final das contas. Luciano, já que você está com o microfone na mão, tem uma pergunta aqui para você. Logaritmos decimais de números naturais que não são potências de 10 são sempre irracionais? Logaritmos decimais de números naturais que não são potências de 10 são sempre irracionais? É, boa pergunta. Logaritmo... Não, a pergunta acho que não está muito bem colocada, não, né? Porque um número vai ter um logaritmo racional se somente C é uma potência racional de 10. Então, quando ele está colocando potência de 10, está se referindo à potência racional? Está se referindo à potência inteira. Potência inteira. Tenho quase certeza de que a pessoa que fez essa pergunta... Tá se referindo... Pois é, então a resposta não, pode ser qualquer potência racional. Raiz de 10, por exemplo, tem um logaritmo racional. E, na verdade, todo número positivo, tá, é uma potência de 10, possivelmente irracional, porque todo número positivo tem um logaritmo. Agora, eu entendi o que o aluno perguntou, é isso aqui. Ele quer saber, por exemplo, se logaritmo decimal de 7... é irracional. Se somente C7 for uma potência racional de 10. Não, é muito fácil resolver esse problema. No meu livrinho de logaritmo, eu não sei se nesse aqui também está, tem um exemplo. Como é que calcula o logaritmo de 3? É um número x tal que 10 elevado a x é igual a 3. Suponha, por absurdo, que x seja racional. Desculpa, foi eu que li errado. Está falando números naturais que não são potências de 10. Né? Então, na verdade... Qual é o logaritmo de 3? Peraí, logaritmo de 3. 3 é igual a P sobre Q, por exemplo. Logaritmo Bom, já decimal. botei A sobre B aqui, pode, né? A sobre B. Então fica 10 elevado a A sobre B igual a 3. É igual a 3. Eleva tudo a potência B, que 10 elevado a A é igual a 3 elevado a B, onde A e B são inteiros. Pronto. Isso pode acontecer ou não, gente? O que é 10 elevado a A? É um número 1 seguido de A zeros. Gente, o que é 3 elevado a B? É um número 1 seguido de A zeros? O lado esquerdo é par, o lado direito é ímpar. Por exemplo. De uma forma mais prática também. O que é 10 elevado a A? É 1 seguido de A zeros. O que é 3 elevado a B? Não é 1 seguido de A zero. Agora, a resposta do Wagner também é boa.
Então, Se você tivesse um número par, a sua resposta não valeria. Se fosse, em vez de 3, fosse tá me provocando. 6, por exemplo. Não sei. Se fosse 6... Aí os dois lados são pares. Ah, sim, mas acontece que o lado esquerdo é uma potência de 5 e o lado direito não. Ah, sim, mas você tem... Pronto. Muito bem. Todos, a pergunta para todos. No Brasil, nunca na história desse país, os cursos superiores de matemática, principalmente das universidades privadas, são muito criticados. Em algum momento o INPA pensou em criar um Conselho Superior de Matemática, nos moldes do CREA, para avaliar os profissionais e os cursos de matemática? Bom, como eu estou no INPA desde o primeiro dia, eu vi o dia em que o INPA nasceu, eu sou testemunho ocular, realmente. Eu era aluno da faculdade quando chegaram os professores Maurício Peixoto, Leopoldo Narbin e Lélio Gama. Eu estava estudando na biblioteca do CBPF, lá ali perto, em Botafogo, perto do Pinel. Quando esses professores chegaram, eles disseram para mim que foi criado um Instituto de Matemática, o INPA. A minha reação foi: cadê o R do INPA? Então, eu fui testemunho ocular do nascimento do INPA e posso dizer que jamais isso foi cogitado. Principalmente porque professor de matemática, ou melhor, matemático, professor não, matemático não é uma profissão regulamentada. Então, CREA é porque existe uma profissão de engenheiro, de arquiteto, que é uma profissão regulamentada por lei. OAB também é regulamentada por isso. Conselho Regional de Medicina, porque são profissões que são regulamentadas por lei. Né? Essa é uma opinião pessoal. É claro que regulamentação para engenheiro, médico, etc., faz sentido, mas no Brasil já tem até regulamentação demais. Tem certas Vamos deixar assim, carreiras aí que têm regulamentação e que, na minha opinião, não deveria ter. Aí é uma pergunta para mim aqui. Por que o infinito dos números reais é maior do que o infinito dos números inteiros? Ou melhor, o que quis dizer aqui, por que o número cardinal do conjunto dos números reais é maior do que o número cardinal do conjunto dos números inteiros? Isso está no livro. Mas como quem falou sobre números cardinais foi o Luciano, eu dou a ele a palavra para responder. Ótimo. Antes dele responder, eu quero só dizer o seguinte: a resposta a esse fato é verdadeiro, foi uma coisa que surpreendeu a matemática. A primeira pessoa que falou nisso, sobre a possibilidade de comparar dois tipos de conjuntos infinitos, sendo que um tem mais elementos do que o outro, foi um matemático nascido na Rússia, mas de nacionalidade alemã, chamado Georg Cantor, que surpreendeu todo mundo. Ninguém esperava isso. E o argumento dele, o Luciano vai dar agora. Existem várias maneiras de provar isso, inclusive usando topologia da reta. Né? No curso de análise a gente vê isso. Então, o que o Cantor fez foi, o que a gente vai fazer agora, é provar que não existe função bijetiva dos naturais nos números reais. Tá? A gente pode fazer isso... Acho que não está funcionando. Não está funcionando? Agora sim. Que não existe função bijetiva dos naturais nos reais. Então, uma maneira de fazer isso é simplesmente provar que não existe função sobrejetiva. E uma boa maneira de fazer isso é pegar qualquer função dos naturais nos reais e encontrar um número real que, com certeza, não pertence à imagem dessa função. É isso que nós vamos fazer. Então, suponha que você tem uma função dos naturais nos reais.
essa função vai levar ao número 1 em algum número real, que eu vou me preocupar apenas com quem é esse número real a partir da vírgula. Tá? Eu vou escrever na notação decimal, podia escrever em base 2 também, às vezes é mais legal, mas escreve na notação decimal e olha para o que tem depois da vírgula. Tá? E eu não sei o que é, mas vou chutar um monte de coisa aqui. E a mesma coisa. O 2 tem uma imagem, que é um número real, eu não sei o que vem antes, não me importa. Eu devia colocar certinho um embaixo do outro, para ficar mais legal. Que algarismo eu não usei? Então, é interessante esse negócio de ficar chutando números, né? A gente nunca consegue fazer algo Você muito não vai legal. botar todos os números inteiros, não, né? Acho que não. Ah, é. Isso, tá vendo? 8 eu não coloquei. 6 eu não coloquei. Tem algum psicólogo que vai explicar por quê. É verdade. É, então. Não, é. Tá. E assim por diante. Tá bom? Aqui eu vou ter um número real associado ao número natural n. Tá? Agora eu vou exibir um número real x que não pertence à imagem dessa função. Tá? Supondo que já tem a função definida para todos os naturais. Como é que eu vou criar esse número real x? Eu vou colocar 0, podia colocar qualquer coisa. E o primeiro algarismo após a vírgula, eu vou escolher de forma que ele seja diferente do primeiro algarismo após a vírgula do primeiro número real aqui da minha lista. Tá? Claro, toda a função dos naturais nos reais é uma lista de números reais. Então, o primeiro algarismo após a vírgula do meu primeiro número real, eu vou escolher diferente aqui. É uma boa ideia eu não colocar aqui, eu vou escolher diferente. É uma boa ideia eu não colocar aqui nem 0 nem 9, para evitar aquelas de um número terminado em um monte de 9, que aí pode confundir com outro que termina em um monte de 0. Então eu escolho alguma coisa aqui. Eu posso escolher somente 4 ou 5, por exemplo, que aí eu garanto que não vai acontecer nenhum problema desse tipo. Então, por exemplo, eu ponho 4, porque ali é 7. Agora, o segundo número da minha lista, eu olho para o segundo algarismo após a vírgula. E eu ponho também um número diferente aqui. Lá é 1, aqui eu ponho, por exemplo, 5. Tá? Eu vou escolher aqui sempre 4 ou 5. E assim por diante. Tá certo? Aqui é 3, eu posso colocar, por exemplo, 4. E assim vai. O n vai ter no enésimo número da minha lista, eu vou olhar para o enésimo algarismo após a vírgula. Digamos que esse enésimo algarismo fosse 5. Eu aqui vou colocar 4. Tá? E assim por diante. Bom, eu afirmo que este número real, que eu acabei de construir aqui, através da sua expansão decimal, é um número real que não pertence à imagem daquela função. Você acredita nisso? Seria bom se alguém dissesse não. Não. Ah, você não acredita? Você não acredita que o meu número real não está na imagem? Então, tudo bem. Então, me mostra um número natural cuja imagem seja este número real que eu coloquei aqui. Aí você vai falar, ah, não. Então, Luciano, o número 2 bilhões, blá, 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 a imagem é exatamente esse número que você escreveu aqui. Aí eu vou falar, não é. Por que não? Isso, porque a casa decimal aqui, número 2 bilhões, blá, 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 é diferente da casa decimal número 2 bilhões, blá, 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 do número 2 bilhões, blá, 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 da lista, certo? Então, são números reais diferentes. Portanto, este número real é diferente de qualquer um daquela lista, portanto, não pertence à imagem, aquela função não pode ser sobrejetora. Como a função é qualquer uma, não existe função sobrejetora dos naturais nos reais, portanto, não existe função objetora e os cardinais são
diferentes. Ficou claro isso? Muito bonito, né? Essa chamada diagonal de Cantor. Isso é uma das coisas que o Cantor, com as quais o Cantor surpreendeu a matemática na época. Wagner, a forma fatorada, a forma fatorada, parece que eu estou em Brasília, a forma fatorada da função quadrática não é importante? Você nem tocou nela na sua aula. Pô, Wagner. Peço perdão, a forma fatorada é muito importante, sim. Não falei porque não deu tempo, realmente. Mas está no livro e é também eu falei na forma canônica, né? Mas a forma fatorada é igualmente importante, né? Peço perdão. É mais até do que a forma canônica. Não houve tempo de, numa aula só, falar tudo o que eu devia. Agora, para todos, mas eu vou privilegiar o Paulo César, porque isso aqui é a cara dele. O livro que eu tenho que adotar, antes de começar com as progressões aritméticas, faz um capítulo sobre sequências. E diz que toda sequência é um conjunto em que os elementos foram colocados numa certa ordem. Está certo isso? Um parêntese, eu recebi essa pergunta e o professor dava o nome do livro que aqui foi omitido, tá? Mas é um livro que realmente existe. Na hora do café a gente fala qual isso. Eu acho que quase todos os livros dizem isso. O que é mais estranho disso aí é que o aluno passa. Em geral, o livro que fala sobre sequências, progressão aritmética, é o livro do segundo ano do ensino médio. Então, no primeiro ano inteiro, é utilizado construindo uma linguagem, tá? A linguagem das funções. E aí se fala em função, em domínio, funções injetivas, etc. E chega a hora de fazer um exemplo significativo de função, mas aplicada não ao domínio real, mas ao domínio discreto, e se esquece dessa terminologia. Então, isso aí, primeiro, está errado, é completamente inadequado você falar em elementos colocados em uma certa ordem. Porque como é que você vai falar de uma sequência em que todos os termos são constantes? Então, você tem aquele termo constante colocado em ordem. Faz sentido. Então, a maneira correta de falar em sequências é como uma função em que o domínio é o conjunto dos números naturais. Aí não há nenhuma razão para não se usar essa linguagem, porque ela foi toda ela construída no ano anterior. Não sei se ela não quer acrescentar alguma coisa. Certo é o seguinte, que o conjunto não tem elementos repetidos. Quer dizer, o conjunto cujos elementos são 2, 2, 2 e 2 e 2 é o conjunto cujo único elemento é o número 2. Porque você vai fazer o conjunto fica caracterizado quando você sabe responder essa pergunta. X pertence a esse conjunto ou não pertence? Se você tem um conjunto, se você disser que os elementos desse conjunto são 2, 2, 2 e 2, a pergunta é: 3 pertence a esse conjunto? Não. 4 pertence a esse conjunto? Não. 2 pertence a esse conjunto? Pertence. Só o 2 pertence a esse conjunto. Então, esse conjunto é o conjunto do número 2 somente. No entanto, é uma sequência. 2, 2, 2, 2, 2, 2, cujo primeiro... O que caracteriza uma sequência é o seguinte: você tem que saber qual é o primeiro termo da sequência, qual o segundo termo da sequência, qual o terceiro termo da sequência, etc. Isso significa que você tem uma função. O primeiro termo da sequência é o valor da função no número 1. O segundo termo da sequência é o valor da função para x igual a 2. E assim por diante. É o que o Paulo César acabou de falar. Então, muito bem. Na verdade, seria interessante dizer que uma sequência é uma função cujo domínio é o conjunto dos números inteiros de 1 até n, ou o conjunto de todos os números, dos números naturais de 1 até n, ou então o conjunto de todos os números naturais. Porque aí você fica com uma folga para dizer sequência finita e sequência infinita. Isso aqui é um exercício seu, que é
essa figurinha aqui. Né? Okay, então, uma vez o enunciado fala em triângulo, e aqui está uma região, aquela... Ah, sim. Alguém faz uma crítica aqui que a solução é válida e não é, porque eu já fiz uma espécie de habeas corpus preventivo a mim mesmo, quando eu disse que o excesso de precisão na linguagem matemática facilmente se transforma em pedantismo, e que, às vezes, a gente deve usar uma linguagem um pouco menos afetada, né, e talvez por isso mesmo menos preciso. Um exemplo disso, eu sempre discuto isso quando as pessoas me perguntam qual a diferença entre círculo e circunferência. Só um parênteses para eles entenderem do que nós estamos falando aqui. É uma pergunta de Brasília, que diz que na lista de conjuntos e números naturais, a questão 2, que fala das possíveis interseções de triângulos, não é? De dois triângulos, e o professor, então, disse que na solução que ele acaba de receber, fala-se ora em triângulo, ora em região triangular. E qual é a diferença entre falar em triângulo e falar em região triangular? Aí agora o Elo está começando a falar justamente dessa diferença de círculo, circunferência. Para ilustrar disco. essa questão da precisão, do pedantismo, etc., eu me lembro o seguinte, que quando eu estudei na escola da Dona Maria José, havia, no livro pelo qual eu estudava, chamava-se Geometria Prática, uma diferença nítida entre círculo e circunferência. Circunferência era a linha e círculo era a região limitada pela circunferência. Mais tarde eu entrei na universidade, muito mais tarde, eu entrei na universidade e lá eu vi que os meus professores diziam que círculo é o conjunto dos pontos, o círculo unitário do plano é o conjunto dos pontos que tem uma distância igual a 1 da origem. E nos livros de matemática, se você for olhar a biblioteca do IMPA, todos eles, os livros mais avançados, falam em círculo como sendo a circunferência. E então fica a dúvida. O que, afinal de contas, círculo? É uma coisa ou é outra? Acontece o seguinte, a palavra circunferência só tem um significado. A palavra círculo é ambígua, tem dois significados. Às vezes significa só o bordo, que é a circunferência, e às vezes significa a região. Por isso que eu prefiro usar a palavra circunferência quando eu quero me referir à linha. E círculo eu deixo para quando usar. Aliás, eu nem uso a palavra círculo porque é ambíguo, eu prefiro usar o disco. O disco é uma palavra que não tem ambiguidade. Muito bem, agora, essa preocupação em evitar a ambiguidade não existe nas outras figuras, só existe círculo e circunferência só na circunferência. Quando você fala em triângulo, você diz qual o perímetro do triângulo e qual a área do triângulo. Quando você fala em perímetro, você está se referindo a uma linha. Quando você fala em área, você está se referindo a uma região. A mesma coisa é elipse. Não tem nome para o bordo da elipse. A elipse é uma curva. Então, você pergunta qual é a área da elipse que tem diâmetros A e B. Então, é πAB. Então, o que é isso? A área de uma linha? Então, aí de modo que, às vezes, a gente usa a palavra triângulo com um significado ou com outro, que, no caso aqui, não faz a menor diferença se eu me refiro ao triângulo como sendo uma região ou como uma linha. Tanto faz. Ok? Utilizando-me do habeas corpus preventivo. Vamos lá? Vamos. Wagner, agora é para você. Você está jogando a bola para mim, depois tem uma para o PC. Na aula de função quadrática, você desenhou a parábola no programa de geometria dinâmica. Como se desenha a elipse? Faz? A pergunta é para você. Você que sabe como é que vai responder. Então... Responde enquanto eu me preparo aqui.
Então vou para o PC. PC, você mostrou um programinha. Esse programinha está ótimo. Que mostra os racionais se aproximando de um ponto da reta escolhido antes. Como podemos encontrar esse e outros programas educativos de qualidade? Bom, esses programas específicos que eu mostrei aqui, um deles, e no mesmo local onde está o programa para ilustrar expansão decimal, também estão os programas sobre funções trigonométricas e a função de Euler que eu mostrei ontem. Então, endereço é www.uff, Universidade Federal Fluminense.br /CDME. Não, CDME, que significa conteúdos digitais de matemática no ensino, de matemática e estatística. É exatamente esse endereço. Então, a história disso aqui, e como eu travei contato com esse trabalho, através do Humberto Bortolossi, que é um professor da Universidade Fluminense, que vem desenvolvendo um trabalho extremamente sério aí no desenvolvimento desses materiais. Tá? Então, eu convido a todos vocês a visitarem esse sítio aí da internet. Então, tem materiais a respeito de visualização tridimensional, atividades bastante interessantes para auxiliar o desenvolvimento da visualização, sobre sólidos platônicos, que você pode brincar interativamente aí com esses sólidos. Certamente, no próximo curso, nós vamos mostrar algumas dessas coisas aí para vocês. Tem materiais sobre funções, sobre funções quadráticas, sobre funções afins, funções trigonométricas, materiais sobre estatística e probabilidade. Enfim, tem realmente uma variedade bastante grande aí de materiais que eu convido vocês aí a explorarem. Uma coisa que é muito interessante disso também é que em todos esses materiais o trabalho feito não se limita a dar um programa interativo que explore esse conteúdo. Há sempre referências para que as pessoas possam se aprofundar e aí, de preferência, até mostrando como é que esses assuntos interagem com pesquisa recente, quando é o caso, o trabalho de pesquisa feito anteriormente. Então, é um material muito bem feito, eu realmente recomendo muito que vocês explorem esse material. O outro local que a gente visitou ontem foi o material relativo ilustrando o teorema de Fourier, né? E esse está nesse endereço aqui, www.faustad.com/Fourier. Então, tem o programa interativo aí que explora o fato de que funções periódicas podem ser escritas como soma de senos e cossenos, e tem o código aí também. Quem é programador, tem o código em Java disponível aí para download. Tá? Esses foram os que a gente utilizou ontem. Tá? É claro que na internet há
muitos outros locais e muitas ferramentas, tá, para se utilizar. O Luciano, por exemplo, utilizou o mesmo programa que está por trás dos aplicativos feitos lá na Universidade Fluminense, que é o GeoGebra. Então, todas aquelas coisas que eu mostrei ontem na internet são feitas com o GeoGebra para a internet. O quê? O GeoGebra é gratuito. É gratuito. Eu vou usar ele aqui para responder a questão da elipse. O GeoGebra, o Luciano já colocou ali, ele é gratuito. Esse que eu estou usando aqui é uma versão ainda mais antiga. O Luciano, pede para eles baixarem a versão 3.2, que é mais evoluída do que essa que eu estou usando aqui. Mas ele é um programa de geometria dinâmica com entrada algébrica. Ele possui, naturalmente, eixos que aqui estão invisíveis, porque eu resolvi ocultar. Então, se eu quisesse olhar, os eixos eles estão aqui, não é? Mas eles, para não poluir aqui o visual, eu ocultei. Mas qualquer coisa que eu faça, ele me dá aqui a equação da curva que foi desenhada. Então, aqui do lado você está vendo a equação dessa circunferência que eu fiz. Bom, mas o objetivo é fazer uma elipse, não é? Então, vamos lembrar qual é a definição dessa curva. Para que eu preciso inicialmente de 2 pontos, não é? E esses pontos são chamados focos. E a distância entre eles é a distância focal. Tá? Em seguida, eu imagino um número maior, que é a medida dessa distância, e coleciono todos os pontos cuja soma dessas duas distâncias é um número fixo, né? Dado. Então, se um número 2A é maior do que essa distância aqui de F1 a F2, eu busco, então, todos os pontos cuja soma dele aos pontos F1 e F2 é constante igual a esse número. Então, como é que a gente pode fazer isso acontecer? Então, preste atenção. Eu fiz uma circunferência de centro A passando por um ponto B. Isso é inteiramente arbitrário. Em seguida, eu vou marcar um ponto. O GeoGebra tem esse negócio, né? Ele já vai dando o nome que ele quer aos pontos, em geral na ordem. Bom, em seguida, o seguinte truque. Eu vou estabelecer um ponto sobre essa circunferência. Então, esse ponto que está marcado com um dele está preso na circunferência. Tá? Ele não sai mais dela. Agora, vou desenhar um segmento, um raio, né? AD. Por enquanto, a construção ainda está bastante misteriosa, certo? Bom, agora eu tenho esse segmento aqui, segmento CD. E eu vou pedir a mediatriz desse segmento CD. Mediatriz, onde está? Está aqui. Mediatriz desse segmento. Vou pedir o ponto de interseção entre a mediatriz e o raio. Esse ponto é. E, finalmente, vou ligar E com C. Vou esconder algumas coisas
que não são necessárias visualizar este segmento, esta reta. Ok. Agora, observe que essa construção, o que ela fez? Esse ponto Esse ponto E, estou falando do Rio de Janeiro, né? Se eu estivesse em São Paulo, eu tinha que falar ponto E. Bom, mas então, esse ponto E, ele é variável, porque quando eu mexo no ponto D, ele acompanha sempre a construção que foi feita. Pela mediatriz, essa distância EC é a mesma distância ED. Né? Vocês concordam com isso? Mas, de acordo com o que você está vendo, a soma EA mais EC é, portanto, igual a EA mais ED. Ora, a soma das distâncias de E aos pontos A e C é constante, porque é igual ao raio dessa circunferência. Para você visualizar, então, o conjunto de todas as posições que o ponto E pode assumir, eu peço aqui um comando chamado... Onde é que está o lugar geométrico? Está aqui. Lugar geométrico do ponto E, quando o ponto D varia. Tem uma coisa um pouquinho mais legal do que o lugar geométrico desse tipo de construção, que é o trace. Properties, color... Bom, essa resolução está horrível, mas, de qualquer maneira, você já consegue ver a elipse desenhada quando o ponto D varia, né? Então, o ponto E percorre a elipse e ainda mais. Se você mexe na distância entre os focos, você muda a forma da elipse. Então, a forma da elipse é dada por um número chamado excentricidade. Né? A excentricidade é a razão entre a distância AC e o raio dessa circunferência, e AD. Então, dividindo a medida AC por AD, nós temos um número entre 0 e 1 que representa essa excentricidade. Uma excentricidade próxima de 0 indica que uma elipse assim, é bem gorda, próxima de uma circunferência. Por exemplo, a órbita da Terra em torno do Sol é muito parecida com essa elipse vermelha que você está vendo aí. É quase uma circunferência. A excentricidade da órbita da Terra é cerca de 0,075. E quando a excentricidade fica próxima de 1, a elipse fica bem magrinha assim, né? Como as órbitas dos cometas, etc. Então, essa é uma possível forma de construir uma elipse, e aí eu deixo para vocês a questão da hipérbole, né? Busca qual é a definição de hipérbole e imagine um truque que permita fazer uma construção análoga. Bom, é claro que o programa também constrói se você escrever simplesmente a equação da elipse, se é isso que você está querendo. Se você quer só desenhar uma elipse, rapidamente você pode escrever a equação e também você pode traçar a cônica por 5 pontos, que é outra ferramenta muito útil do programa. Agora, esse tipo de construção é bem mais útil para você entender a curva a partir da definição e fazer aquelas coisas que o Wagner fez. Legal. Então, a pergunta seguinte é para todos. É importante ensinar as tabelas verdade da lógica antes de iniciar a teoria dos conjuntos? Deixa eu responder essa aqui, depois vocês respondem. Em primeiro lugar, não se estuda a teoria dos conjuntos no curso. Se estuda a linguagem de conjuntos. Existe uma teoria de conjuntos, mas essa teoria não é mencionada aqui. Bom, mas tudo bem. A teoria dos conjuntos ficou consagrado esse termo, né? Mas a tabela verdade, eu tenho que fazer uma confissão aqui em público. Nunca na minha vida eu usei uma tabela verdade.
não sei para que serve, não interessa, não vem ao caso. Então, eu nunca usei tabela verdade. Eu acho que a pessoa pode passar a vida toda, se tornar um matemático profissional, pode até ser um matemático bom, que não é o meu caso, mas que nunca usa tabela verdade. Então, alguém quer acrescentar alguma coisa? Não. Eu quero, sim. O autor se referiu à tabela verdade para entender, naturalmente, a questão dos conectivos, ou entender a implicação, quando é que é verdadeira, quando é que é falsa. Mas isso tudo está diretamente ligado aos conjuntos. Então, a negação e o complemento de um conjunto, a implicação e a inclusão. Então, essa relação da lógica com os conjuntos é muito mais rica e intuitiva do que as tabelas verdade. Eu também confesso que, na hora de saber se uma implicação é correta ou não, eu jamais imagino uma tabela verdade, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Nunca penso nisso. Eu penso se um conjunto está contido no outro ou não. Então, a resposta é a mesma. Eu não vejo o porquê fazer tabela verdade, uma vez que, mesmo os livros que fazem tabela verdade, não a usam depois. Fica um capítulo inicial, bastante chato, é verdade, né? Porque fazer aquelas tabelas é chato. E isso não tem, o mais importante, não tem prosseguimento. Depois vem outros capítulos e aquela coisa da tabela verdade ficou inteiramente jogada fora, inútil. Então, eu acho mesmo que a lógica e os conjuntos devem estar relacionados, mas somente para a gente aprender a raciocinar de forma organizada. Só isso. Wagner, agora você. Qual a resposta do problema das circunferências? Sim. Bom, os outros não sabem. Nós tivemos um problema aqui na lista, que foi até bastante discutido aqui no Rio de Janeiro, imagino que nos outros estados também, que foi o problema de descobrir, dadas N retas num plano, qual é o número máximo de regiões em que esse plano ficou dividido. Então, o problema foi resolvido, a resposta foi encontrada, e aqui no Rio de Janeiro eu soltei uma provocação, então, dizendo, já que você entendeu esse problema, faça o mesmo considerando N circunferências. Tá? Então, se você tem num plano N circunferências, qual é o número máximo de regiões em que o plano fica dividido? Wagner, minha sugestão é que você mostre a solução na segunda parte, para deixar o pessoal dos outros estados, se quiser, pensar um pouquinho isso aí na hora do eu posso intervalo. dar a resposta até para o pessoal achar que... Não, deixa o pessoal pensar um pouco. Isso. Então, fica valendo, para a segunda parte da nossa discussão, esse caso. São N circunferências no plano, então, qual é o número máximo de regiões em que o plano ficou dividido? Então, a resposta é N2 menos N mais 2. E aí, quem se habilitar, mandar uma solução, a gente depois pode comentar. E, se você achou interessante um problema desse tipo, eu agora faço mais um. Eu quero que você imagine N planos no espaço, e eu quero saber, no máximo, em quantas regiões o espaço fica dividido por N planos. Tá? São todos problemas da mesma família. Eu acho bastante interessante, depois a gente comenta, ok? Luciano, tem uma pergunta aqui que começa com uma palavra meio forte. Entupir os alunos com equações e inequações logarítmicas é importante, na sua opinião? Quer dizer, a pessoa que faz a pergunta já está dizendo qual a opinião dessa pessoa, né? Quando começa com entupir, é porque já disse que é um apoio. Não só ela já deu a opinião dela, como ela já facilitou muito a resposta. Porque começou com entupir, já é não a resposta. Eu não preciso nem ler o resto. Entupir os alunos é bom? Não, não é bom. Entupir os alunos não é bom. Tá? Não é bom. Não entupam os alunos. Certo?
Tá, equações e inequações logarítmicas. Repara, equações, resolver equações e inequações é parte do trabalho de fazer matemática. Tá? É parte do trabalho de você entender os objetos matemáticos que você está estudando e etc. Então, entupir não é importante, mas ter conhecimentos, condições e técnica para resolver equações e inequações é importante, claro. Que é a mesma coisa da pergunta anterior sobre progressões aritméticas de segunda ordem, etc. Isso vai depender do público que você tem, né? Até que ponto você leva isso. É claro que a minha opinião é que é mais importante eles entenderem as aplicações práticas, a origem e por que o que ele está estudando é significativo para o mundo onde ele vive, do que realmente se tornar um expert em resolver qualquer tipo de equação e etc. Acho que ele primeiro precisa entender melhor então os fenômenos naturais, que são explicados por funções exponenciais, logarítmicas, etc., saber se virar nesse tipo de questão. Mas é isso, dependendo do nível da turma, etc., você pode levar o estudo para equações, inequações, ou problemas mais abstratos e que tenham interesse matemático também. Não vejo problema também, não. Bom, um comentário adicional sobre ensino. Há um livro do professor Elon que fala justamente sobre esse tema de matemática e ensino, em que fica muito claro que o grande segredo, né, do ensino de matemática está apoiado realmente em 3 pontos fundamentais. Para cada assunto, inicialmente a conceituação é preciso ser dada de forma extremamente clara, quer dizer exatamente o que cada coisa significa. Não é? Já sei que só nesse momento, né, os construtivistas vão aqui jogar pedra em cima de mim, porque o aluno tem que construir o conhecimento, que é uma frase bonita, mas que pouca gente sabe exatamente o que isso significa, além de ser muito perigoso, de o aluno construir alguma coisa de forma equivocada. Muito bem, mas então a primeira parte se chama conceituação, a segunda parte se chama manipulação, quer dizer, o aluno tem que realmente resolver a equação até que aquilo entre no sangue, que ele faça aquilo sem muito esforço. É que ele fique entupido. Bom, sem exageros, né? Mas é como você dirigir carro, né? Quer dizer, você, quando vai dirigir, você não fica pensando, epa, embreagem primeiro, agora o acelerador. Enfim, tornar as coisas assim automáticas, né? Se familiarizar com aquilo que ele está estudando. E uma terceira parte, exatamente das aplicações, né? Para que aquilo serve, onde é que aquilo é utilizado, isso é absolutamente fundamental. Então, é preciso que esses 3 pontos sejam cumpridos e com toda a atenção, na conceituação, a manipulação e as aplicações. Aqui, o caso de entupir tem o significado de fazer só a segunda parte, né? Ficar só resolvendo equações complicadas que um dia vão aparecer? Claro que não, né? A maioria das equações complicadíssimas, que antigamente eram chamadas de carroções, né? Quer dizer, não aparece em nenhum lugar, em nenhuma aplicação. Tá? Tem alguma coisa, tem utilidade, né, para tornar o aluno desenvolver a sua habilidade, mas, evidentemente, não se pode exagerar nessa parte. Infelizmente, um grande número de pessoas, eu diria a maioria das pessoas, não só pessoas leigas, mas professores de matemática e autores de livros de matemática utilizados em nossos colégios, dão uma ênfase exagerada às manipulações. As inequações e equações logarítmicas, exponenciais, etc., são um exemplo típico disso. Quer dizer, nos livros de logaritmos, os livros de matemática que tratam de logaritmo, a gente fica com a seguinte impressão: para que se estuda logaritmos? Estuda-se logaritmo a fim de aplicar
aos problemas que falam de logaritmo. O interessante é ver se algum exercício existe no livro cujo enunciado não envolva a palavra logaritmo. Esse é um teste interessante. Quantos exercícios tem aqui na minha lista que para resolver esse exercício eu tenho que saber logaritmo, mas no enunciado do exercício não tem, a palavra logaritmo não aparece. Isso nunca é feito. Outra coisa é o seguinte, as equações logarítmicas e as inequações logarítmicas são reflexos de duas propriedades da função logarítmica. As equações logarítmicas se referem ao fato de que a função logarítmica é injetiva. Se logaritmo de A é igual ao logaritmo de B, então A é igual a B. As inequações se referem ao fato de que o logaritmo é uma função monótona, crescente se a base do logaritmo é maior do que 1, e decrescente se a base do logaritmo é um número maior do que 0, porém menor do que 1. Então, a coisa se resume nisso. O importante seria saber manipular, claro, é essencial. Se você não souber a tabuada, você não vai fazer nada de matemática, mas você tem que saber também o significado daquelas coisas. Porque para fazer as aplicações, o curioso é isso. As pessoas acham que a conceitualização é matemática teórica, mas poucas pessoas se dão conta do fato de que, para as aplicações, a conceituação é mais importante do que a manipulação. Desde a escola primária, se o menino vai resolver um probleminha de primeira, segunda série, segundo ano primário, ele precisa saber se ele vai usar soma ou multiplicação, se ele vai usar subtração ou divisão. Se ele não souber o significado dessas operações, ele não vai poder se decidir. A mesma coisa é isso. Proponham problemas cujo enunciado não envolve o assunto que você está estudando. Por exemplo, se está estudando logaritmo, trate de resolver problemas, eu estou me repetindo, mas é de propósito. Trate de resolver problemas cujo enunciado não menciona a palavra logaritmo. Eu acho que está na hora da gente fazer um intervalo de quanto tempo? Voltamos 15 para as 11. Tem chegado duas perguntas agora. Ela sinalizou.